a criadora mais nojenta da Netflix. E Netflix. se eu disser que o escândalo que você acha que matou esse desenho foi só a ponta do iceberg, a verdade Vocês conhecem esse desenho? é Eu não faço a muito menor pior. ideia de que Você é. provavelmente se lembra de 12 anos Forever, ou 12 anos para Não. sempre, lançado no Netflix Não em 2019. Parecia ter tudo Não. pra dar certo. A animação era vibrante, a premissa era interessante, e ele parecia seguir a mesma vibe de sucessos como Gravity Falls Meu filho, espirra ou então assou o nariz que tá meio ou difícil, Steven né? Universe. A história era sobre Red, uma garota de 12 anos que não queria crescer, e para fugir das Oxi. esquisitices da verdade, ela escapava para um mundo de fantasia chamado Infinito. E nesse local ela lutava contra monstros, incluindo a vilã Nossa, que criatividade, hein? principal, Bruxa Bunda, Já vi que era esses basicamente a personagens, metáfora eu não. gigante ambulante para a puberdade. Parecia A promissor, personagem né? era Bunda, Bendy? que era basicamente a Olha. metáfora Bendy at the... What the hell is this? gigante ambulante para a puberdade. Parecia promissor, né? Mas a série foi lançada quase em segredo, sem marketing nenhum, e cancelada depois de uma única temporada. A maioria das pessoas culpa o escândalo bizarro da criadora, mas a história é muito mais Julia complexa Bickman. do que isso. Ela é sombria. Hoje a gente vai a fundo descobrir o que realmente arruinou 12 anos para sempre. Eu te garanto que a polêmica é muito mais problemática do que você imagina. Estamos com mais uns criadores nojentos. Para entender esse bom. desastre completo, a gente precisa primeiro olhar para o Deixa o menino falar. Pô, ele tá meio desenho estranho. em si. Porque vamos ser sinceros, mesmo antes de qualquer treta da Mesmo internet, antes 12 de anos tudo. para sempre já era um É, projeto mano. com vários problemas. A ideia central era genial. Fala sobre o medo de crescer, aquela fase estranha que metade dos nossos Pô, problema é difícil, né, mano? Meter um problema é isso mesmo? amigos estava começando. Ou até você mesmo estava tendo esse momento What the... Mas na sua vida. Pô, É uma fase bem estranha. Uma metade tava querendo namorar e a outra tava querendo só brincar com seus amigos. A criadora, Julie Bickman, disse que queria capturar exatamente esse sentimento. E a série até tenta, viu? Ela apresenta temas pesados como problemas com a imagem corporal, abandono dos pais e até descoberta da sexualidade. O lado ruim é que ela tenta fazer isso em episódios de 13 minutos. É como tentar contar uma história épica de um post do Twitter, simplesmente não funciona. Se minha memória não falha, pega o segundo episódio, por exemplo. A Regis está totalmente confusa e assustada com a mudança no corpo dela. E isso eu acho que foi uma temática muito pesada e muito forte para resolver numa coisa só. Steven Universo, por exemplo, ele caminha por todos esses aspectos humanos e brinca com o imaginário, trazendo um desenvolvimento. Primeiro apresentando os personagens de forma leve, deixando a gente conhecendo as coisas, tornou-se episódico e tal, até que em certo momento a história anda. E Gumball também faz a coisa parecida e tudo mais. Só que aí você me querer me meter toda essa coisa, todo esse desenvolvimento já de cara, eu não aconselho de jeito nenhum. Posso te mandar um vídeo do Core? Sim, mas se for ele reagir, não dá pra reagir à reação, né? Mas se for uma ideia dele, alguma coisa assim dele, beleza. O desenho eu achei muito foda. isso leva ela a criar a Bruxa de Bunda, a vilã. É uma metáfora visual incrível porque ela tá se sentindo. Mas como a série resolve isso? Em poucos minutos ela tem uma conversa superficial com a mãe e basicamente diz: relaxa, é apenas sua juventude. E pronto, acabou. Sendo um impacto. O conflito acaba ali. A série não desafia a protagonista a enfrentar seus medos. Ela basicamente dá um tapinha nas costas dela e diz: quer fugir é tudo bem, então bora fugir dos nossos problemas. E esse padrão se repete. O desenho joga um problema complexo na sua cara e depois oferece uma solução que tem a profundidade de um pires. É uma imaturidade criativa que acaba sabotando a própria mensagem que ela queria passar. E eu não queria nem falar sobre os personagens. A química entre o trio principal é quase zero. Eles parecem mais um conjunto clichê do que amigos de verdade. E a maior culpa disso é a própria protagonista, a Rex. Olha, eu entendo que ela tem 12 anos. Reggie. Era pra ela ser meio egoísta e impulsiva. Mas simplesmente ela é assim do primeiro ao último episódio. Ela não aprende, ela não evolui. Ela é constantemente mimada e egocêntrica. Ou seja, uma coisa que era pra ter um desenvolvimento de personagem acaba se tornando completamente episódico. O Corey nem faz react direito, ele faz um bocado que eu saiba. Honestamente, ela é muito chata. E isso destrói completamente a premissa do desenho. Como a gente vai igual, assisti o resumo dele sobre a Amanda de torcer por um personagem que quer fugir da realidade se a gente nem gosta dela? O que chama de
Cara, a personagem mãe é Ilha do bem Infinito, estranha. Mundo do Infinito, que deveria ser um refúgio, na verdade só piora as coisas. Todos os habitantes de lá praticamente idolatram a Regis, passando a mão na cabeça dela, dizendo que todas as atitudes egoístas dela são incríveis. E isso impede qualquer tipo de crescimento. Nossa, enquanto isso, os personagens com beleza, o mundo da imaginação é feito pra maciar as potencial coisas. de verdade são deixados de lado. O Todd é de longe o melhor personagem desse desenho. Ele tem uma história de fundo real. O pai dele é um cara irresponsável e o Todd tem que cuidar das suas irmãs mais novas. A gente entende porque ele quer escapar para o mundo de fantasia e a gente sente a dor dele. E já a Esther, coitada da Esther, ela tem uma história que poderia ser super interessante. Os pais dela Rapaz, elas são gente, garota. colocam uma pressão enorme nela para ser perfeita na escola. Mas tudo isso é de uma falha expositiva, como se ela... Porque olha, tem um canal só de react, né? Eu devia fazer isso também? Devia separar um canal. Não sei. tivesse lido a própria... O problema de separar meus canais é que poucas pessoas acompanham um tipo só de conteúdo. Aí, tipo, de games fica escasso, de música fica escasso. Só o principal que fica crescido. biografia mesmo. no Wikipedia. E a gente nunca vê a casa dela, nunca sente o drama dela. É a bucha de bunda. A vilã que todo mundo amou, com a voz incrível da Matt Perry, ela mal aparece. Ela tem uns 14 minutos de tela na temporada inteira. Imagina que legal seria a Esther sentindo falta de uma figura materna e acabasse se aliando à bruxa de bunda. Daria um arco de personagem incrível. Mas não, a série prefere focar na Regis sendo a Regis, né? E pra acabar com tudo, temos também a Ilha do Infinito, ou Mundo do Infinito, chame como quiser. É um mundo de fantasia pra onde você precisa... Já não tem, não? É que assim, as coisas são meio separadas, mas o react dos meus vídeos originais não estão separados. Eu tenho muito vídeo original no canal. O problema é que isso não era visualizado. Não dava view nenhuma. Assim como os vídeos de react hoje não dão tantas views, mas muitos acertam, de certa forma. Então, assim, entre eu fazer uma coisa mega elaborada de 8 horas e ninguém ver, e eu fazer lives e ter a chance de algumas pessoas verem, eu parti para o lado onde eu consigo suportar o negócio. Porque hoje em dia, se eu pegar para fazer uma rotina de ter uma produção de vídeo decente e original, eu vou ter que madrugar, bem dizer. Então, eu parei de fazer. Até que eu consiga fazer. Entrou um bicho aqui, nossa, susto. Então, até que eu consiga novamente ter tempo e condição o suficiente para fazer os meus vídeos originais, eu tô deixando eles meio pra lá. Escapar. E no mínimo precisa ser legal, né? Pensa em Gravity Falls, como seus mistérios e a floresta esquisita. Pensa também no mundo de Steven Universo, são locais que a gente quer explorar. Espera aí um pouquinho, que nós temos um bicho aqui. E ele tá em cima da minha mesa. E eu já tô com gastura dele, porque ele pode acabar me atacando. Só que ele foi parar em cima do notebook. Tá, agora vamos ver outras coisas. Eu terminei o vídeo sem rir. Não sei se dá pra ver, mas eu não vou aparecer. Scaring movies. I only can say 50 pounds per person. Dispensei o bichinho. O infinito, por outro lado, é descrito como um lugar horripilante. Rubis. Já ouvi falar desse nome, mas não sei se cores sem pé nem cabeça. De fato, é tão perturbador que quando a Regis, ela leva uma criancinha pra lá, a criança fica traumatizada. Isso é bizarro. Não é um mundo que convida a gente a entrar. É um reflexo da mente caótica e irritante da protagonista. E ele não funciona como escapismo. É literalmente um pesadelo ambulante. Tá, Felizinho, você já falou sobre as falhas do desenho. Eu já entendi que ele é um desenho meia boca. Mas o que realmente destruiu a reputação desse desenho? O que transformou 12 anos para sempre em sinônimo de problemático e coisa ruim? E eu apresento o que foi mais bizarro nessa história: o escândalo da criadora. Eu tendo a sincera opinião, eu não vi esse desenho como emblemático, não. Mesmo que tivesse muito marketing em cima dele. Não parece. Julia Wickman. E como já tá na série do meu canal, Criadores Nojentos, a coisa fica feia de verdade, porque aqui só tem gente criminosa. O estopim foi um post do Tumblr, que ela escreveu em 2010, quando ela tinha uns 20. Mas, fair,
overalls are involved. The little carnival set up near Griffith Path right now, and apparently is there every year, but I sure didn't notice until today. No one can stop me from going on casually assembled rides that look like Final Destination waiting to happen. Blah 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 blah. Oh, this beautiful androgynous long black-haired emo 14-year-old boy. Eu li o termo 14 anos. 25 anos. Um post, ela descrevia com detalhes a apaixonite que sentiu por um garoto emo de 14 anos. Um garoto que tinha cabelo preto e comprido, que ela viu em um parque de diversões. E fica muito mais pior. Ela conta que ela, junto com a amiga, seguiram... Mais pior? Aí, amigo, vamos treinar isso aí pra gente poder fazer videozinho melhor? Vamos trabalhar um pouquinho na narrativa aí pra gente ter um bom roteiro? E aí, um garoto para tirar fotos, né? Escondidas, e que ficou fantasiando em falar com ele se a mãe dele não estivesse ali por perto. E isso já é bizarro o suficiente, né? Mas fica pior, fica muito pior. Ainda não o suficiente, ela marcou esse post, ela mesma, né, com a hashtag de peido, que é a abreviação de eu não preciso nem falar, né? E quando isso veio à tona, quase uma década depois, a internet explodiu. E com razão, não era só uma piada de mau gosto, era uma adulta descrevendo comportamento predatório com um menor de idade. Agora um disclaimer rapidinho. Eu sei que muitas pessoas acham isso legal, né? Um comportamento não é legal. Mas isso é muito problemático. Não é legal. Isso só acontece porque os jovens são viciados em pornografia. E normalmente, pornografia, quando a pessoa tá muito maluca na cabeça da pornografia, ela acha esse tipo de atitude legal. Isso é o reflexo da pornografia. E se rotulando com a pior acusação possível. Não é legal. Enfim, suspeito pra falar, mas eu divirto muito com os vídeos de Yandere Simulator. Nossa! Mas o Yandere deve. Beleza. Não, eu sou do time que devemos separar a arte do artista, porque as maiores invenções podem vir de pessoas que você não concorda com a ideologia delas, mas você não precisa. Porque o que essa pessoa deixou para o mundo foi uma contribuição global. Não foi uma contribuição da opinião dela. Às vezes foi, no caso da filosofia, por exemplo. Mas não necessariamente a gente tem que concordar com a opinião das pessoas ou achar tudo legal. Mas se elas criam grandes artes, elas deixaram uma contribuição para o mundo, querendo ou não. Então, por exemplo, no caso da J.K. Rowling, odeio Harry Potter? Não. Não odeio Harry Potter, odeio J.K. Rowling. Uma pessoa idiota, imbecil, ignorante, arrogante, com algum problema, algum desvio mental que faz ela comemorar o fato das pessoas terem regresso no aceito social de pessoas trans. Especificamente trans. Eu não faço a menor ideia de qual que é o problema dela. Coincidentemente, quem apoia ela é da Sonserina. Mas vou falar, Harry Potter é ruim porque J.K. Rowling é idiota? Não. Harry Potter foi ótimo. Maravilhoso. Fez parte da minha infância, fez parte do meu crescimento. E é isso. Não vou destruir a imagem de Harry Potter porque a pessoa é ruim. Eu nem conheço a J.K. Rowling. O que eu conheço? O filme Harry Potter. Ponto. Se for algo dela que ela tá vendendo, eu vou dar dinheiro para ela? Não. Não. Mas se eu gostei da arte, eu vou lá. Vou assistir. Não foi só ela que estava envolvida criando os filmes, por exemplo. É isso. Quando o negócio, o Pedro, é abusar, não com meninos, não é tão falado. No caso de abuso contra o menino, acha legal, mas é exatamente isso, a precarização da visualização da mulher. A mulher que fica com o menino é incrível. Aí o menino, a menina pequena, adolescente que fica com um cara grande, ela é um, sei lá o quê. É isso. É terrível que isso aconteça. Porque não é legal. Se uma pessoa está desconfortável, se ela se sente mal, se ela não tem como discernir o certo do errado,
Se ela é uma criança, se ela é um adolescente e a pessoa está de forma predatória em cima dela, tá errado. Independe de ter pipi ou pepé. A resposta dela só piorou tudo. 2 meses depois do lançamento do desenho, ela postou um pedido de desculpa no Twitter, que é um exemplo. E aí piora muito o fato de que ela tem esse negócio com vou ver um menino de 14 anos, e aí ela está escrevendo uma série que é sobre ficar eternamente na adolescência. Ou seja, é uma pessoa que tá mirando ali no infanto juvenil. Cara, e vocês entendem que eu deixei de ter o único evento de anime no ano que eu ia, porque o cara que fazia o evento de anime era predatório com menina? E ele foi preso. Preso por PPP. Pô, isso é maluco demais, mano. Clássico de como não se pedir desculpa. E ela simplesmente disse: eu fiz um monte de piadas uma década atrás, não quis ofender ninguém. Elas eram idiotas e não envelheceram bem. Eu não sou a pessoa que era 10 anos atrás. Sinto muito. Como diria meu amigo estripador, vamos por partes. Quem me conhece sabe. Primeiro, ela minimiza tudo chamando de piadas. Segundo, ela usa a clássica desculpa: eu não quis ofender ninguém, que joga a culpa em quem se sentiu ofendido. Segundo, ela usa a clássica desculpa de não quis ofender ninguém, que joga a culpa em quem se sentiu ofendido. Não nela, né? E terceiro, que é a pior parte. Você repetiu o argumento aí, no caso. Você repetiu o argumento. Pra mim, ela afirma que mudou, mas não dá nenhuma prova disso, não reconhece que fez de errado. Uma resposta que demonstrou zero responsabilidade. E de fato, o problema não é nem errar. O problema é você errar e não falar que errou. Significa que você só tá falando que se desculpou porque você não quer sofrer as consequências. Isso é pior do que a pessoa falar que tá certo, na minha opinião. Comente se eu tô certo ou errado. O resultado foi que o desenho ficou permanentemente estranho, né? Ficou impossível assistir uma série sobre uma garota de 12 anos sem lembrar do post da criadora. Cenas que antes eram só esquisitas agora pareciam sinistras. A reputação do desenho foi destruída. Não acho que vai ficar muito estranho assim, só que o desenho em si não tinha tanto potencial quanto ela imaginava. Forma que não tinha mais volta. E agora chega a parte da história que pouca gente conhece. Porque por mais grave que tenha sido o escândalo público, ele não foi o que realmente matou 12 anos para sempre. A verdade é que o desenho já estava morto por dentro, apodrecido nos bastidores, muito antes de qualquer um de nós saber sobre esse post no Tumblr. Antes mesmo do post explodir na internet, a Julie Hickman já era alvo de acusações seríssimas dentro da produção. Vários animadores e artistas de storyboard, homens e mulheres, a acusaram de assédio sexual. Segundo os relatos, porra, aí ele gravou isso agora de novo, esqueci de tirar a edição? Talvez, né? As pessoas tinham medo de falar com tem coisa que eu também esqueço ou não percebo. Qualquer coisa porque temiam retaliação profissional. Tinham medo de perder emprego e nunca mais trabalhar na indústria. Acontece. A situação ficou tão insustentável que a Julie foi demitida no meio da produção. E sim, você não ouviu errado. A criadora do show foi expulsa do próprio projeto antes mesmo dele terminar. Ela foi substituída por uma das donas da produtora Pan Entretenimento, né? Que era essa produtora do desenho. A versão de 12 anos Forever que a gente assistiu na Netflix já era. Na verdade, foi uma operação bem estranha. A operação de resgatar um navio que já havia afundado. A pessoa foi expulsa do próprio programa antes do programa terminar. Já estava lá no fundo. Mas a demissão dela foi só o começo de uma guerra corporativa que selou o destino da série para sempre. A empresa de gerenciamento que contratou a Julia ficou com medo de ser responsabilizada legalmente pelo comportamento dela. E você deve estar se perguntando o que eles fizeram. Eles processaram a produtora, a Pan Entretenimento. Uma manobra legal para dizer: olha, a culpa não é nossa, a gente só contratou ela. Quem tinha que vigiar era a produtora. Isso simplesmente transformou 12 anos para sempre em um ativo tóxico. Ninguém mais queria se envolver com um projeto que estava no meio de uma briga judicial entre a produtora e a própria empresa de gerenciamento. Foi a sentença de morte financeira e legal da série. E como se não... Por exemplo, eu odeio Padrinhos Mágicos? Não, eu odeio o criador totalmente. Odeio o criador de Padrinhos Mágicos. O que aconteceu com o criador de Padrinhos Mágicos que eu não tô sabendo? Principalmente no Brasil, que é um dos países mais que pessoas trans, ninguém faz nada. Exatamente, rapaz. Exatamente. Todo mundo passa a mão na cabeça como se não fosse nada. Bastasse. A própria produtora Pan Entretenimento estava explodindo. Além de ser processada e acusada de não ter feito nada sobre as denúncias contra a Julie, um dos produtores da empresa, o famoso apresentador Chris Redwick, também... Mano, tudo que eu tô vendo do desenho já me indica de que ele não é um desenho legal. Ele foi acusado de abuso na mesma época. Era uma tempestade perfeita. A empresa estava sendo atacada por todos os lados e apodrecendo por dentro. O resultado: no início de 2019, a Pan Entretenimento simplesmente... sem sentido. A menina tá com um olho de rosa e mão de faca. Isso aqui é só um cabelo gigante com cara.
desaparecia. A empresa foi varrida da internet estranho. sem nenhuma explicação oficial. Ela faliu e levou 12 anos para sempre junto com ela no túmulo. E em resumo, não foi só um post no Tumblr, uma cascata de desastres. Primeiro, tínhamos um desenho que criativamente já era falho, não conseguia entregar o que prometia. Segundo, tínhamos uma criadora com um histórico público extremamente perturbador. E terceiro, essa mesma criadora estava sendo acusada de assédio nos bastidores, o que levou a sua própria demissão. Quarto, essa demissão causou uma guerra legal que tornou o projeto inviável. Quinto, a produtora por trás de tudo entrou em colapso total. É quase um milagre que o desenho tenha sequer sido lançado. No final das contas, as consequências foram sentidas por todos, mas de forma diferente. A Julie sumiu da indústria de animação. Os artistas que teriam sido vítimas se distanciaram completamente do projeto, apagando qualquer menção a ele do seu portfólio. Já a Pan Entretenimento deixou de existir. Já outras empresas maiores, como aquela que contratou a Julie, se protegeu legalmente e continuou operando normalmente. Isso é reflexão pra gente pensar no final do dia. Quem tem mais poder e dinheiro geralmente sobrevive. A história de 12 Forever, né, que o pai fala em inglês, né, é uma lição sobre imaturidade. A imaturidade criativa de um show que não soube lidar com seus próprios temas. A imaturidade pessoal e profissional de uma criadora cujas ações, tanto públicas quanto privadas, destruem seu próprio sonho. E a hipocrisia de uma indústria onde as pessoas que assinam cartas abertas contra o assédio podem estar ao mesmo tempo no centro de um ambiente de trabalho tóxico. Se você chegou aqui, você gosta do meu conteúdo e o membro tá, acho que é R$5, baratinho, se tiver ruim pra você. Achei legal, moço, mas vamos trabalhar um pouquinho na dicção e nesse roteiro, né? Que rolou umas falhas aí de roteiro pegadas. Ficou meio estranho algumas coisas ali. Mas parabéns pelo conteúdo e muito obrigado por deixar eu reagir.